Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. A gente faz diferença na sua vida financeira. Abra uma conta. E Água Mineral Itati. Olá, muito boa noite. Estamos entrando no ar nesta sexta-feira com Atualidades Pampa, sexta-feira, dia 18 de outubro de 2019. Temos algumas efemérides neste dia 18. Nós estamos entrando no ar com as atrações, com as informações, com os assuntos que marcaram o dia. Aliás, Brasília e, em especial, o PSL e o nosso presidente Bolsonaro e filhos continuam dando muito assunto. A gente não vai conseguir descansar no final de semana. A propósito de final de semana, não esqueçam que neste sábado é dia de vacinação contra o sarampo. Para isso, os ônibus de Porto Alegre vão circular com passe livre neste sábado. Pelo amor de Deus, não deixem de vacinar as crianças, não deixem de se vacinar, porque sarampo também está atingindo muitos adultos, já matou adultos. Então, por favor, aproveitem esta oportunidade. Nos mais diversos postos de saúde, são 43 unidades de saúde abertas neste sábado para a imunização contra o sarampo. Outros assuntos, vamos conferir. Vitorino. Quase 40% dos imóveis brasileiros estão com seus registros irregulares. O governo federal quer mudar isso. Acreditar em remuneração de 20% ao mês, ganância ou ingenuidade? E o Bolsonaro está fazendo a festa da oposição. O que leva as pessoas à felicidade? A ciência responde. E greve geral na Espanha causa conflitos e preocupa o mundo. E o maior atleta desse planeta faz mais uma vez. Michael Jordan inaugura clínica médica gratuita para pessoas de baixa renda nos Estados Unidos. Hong Kong, a China proíbe definitivamente o casamento gay. Isso é um grande problema do movimento LGBT internacional. Ó, quero VAR para ver se foi pênalti ou não. Porque tu te atravessou, né, no pobre da criatura. É. Ó, VAR, vamos lá, vamos olhar no VAR se foi ou não foi. Mas não houve a intenção da falta. Não, mas isso aí é bobagem. Eu só aproveitei para fazer a palhaçada. Ele foi na bola. É, eu não entendi. Não usa mais aquela expressão que você usa sempre, porque o xingamento é generalizado, do tipo pegou o Viamão lotado. Esquece, o pessoal de Viamão reclama. Não, mas não tem problema. Eu mesma já disse isso. E pode ser o Viamão, pode ser o Morro do Sabiá, pode Alvorada. ser qualquer um, pode ser Alvorada. Deixa a Alvorada fora disso, coitada. Pode ser Alvorada Porto já tem uma Alegre. pronta. Não, é que ficou instituído por alguma razão. Alguém disse pra mim uma vez e eu nunca mais esqueci. Me atrai a notícia do Russell. Por quê? Oba, lhe atraído ou não, Mário? É, a notícia. Ah, eu pois fui não. muito claro. Português é um Viu, idioma... seu Mário? Eu não consigo progredir. Seu É, Mário. não consegue. Então, o que acontece? Porque nós tivemos mais um conto do dinheiro fácil. Já falamos sobre um aqui e agora o Russell tem outro. E a pergunta na manchete, ela é difícil de responder. Ela soa muito mais como um alerta, né, dona Sim. Magda? A gente aqui, quando a gente tem a felicidade de estar num horário nobre, num canal com uma audiência extraordinária como é a nossa, a gente dá informação, mas a gente presta serviço a uma coletividade e, às vezes, eu me dedico muito, muito a isso. Tentar explicar o que aconteceu e tentar prevenir o que a população pode fazer para não cair nos próximos, porque não há ideia de se parar com o golpe, porque esse golpe nós noticiamos há um mês, noticiamos há 15 dias outro, agora ontem estamos noticiando esse, então me permite pensar que daqui 15 dias estaremos noticiando. Senhores, foram 1 milhão de pessoas que acreditaram numa remuneração de 20% ao mês, pois não? No Brasil e fora E no do exterior, Brasil. sem E dúvida. no exterior. Sem dúvida. Então, como é que era, como é que funcionava? Vamos tentar explicar. Existia uma tabelinha, o VAR da dona Magda, existia uma tabelinha que botava, aplica R$ 99,00, recebe 198 em 6 meses. E essa tabela terminava num valor sugestivo de 1 milhão, recebe 2 milhões em 6 meses. Ora, dona Magda, a Papai Noel existe, mas no Natal.
No Natal. Não adianta querer Papai Noel em abril, e ele já não vem muito gordo. Então, haveria que se desconfiar do que poderia estar acontecendo. E existiam indícios, como todo golpe, ele dá indícios. Primeiro, tu recebes, vou escolher os R$99. Eu recebi um DOC para pagar e o beneficiário do DOC não tinha nada a ver com a empresa. Olha como eles já estavam enxergando lá na frente. Então, eu vou na empresa Unic, vou lá aplicar meus R$99 e recebo um DOC para pagar no nome da dona Magda. Que não é sócia, que não é absolutamente nada. Ou seja, existiam terceiros, empresas que operavam em volta, fintechs, diversas pessoas, até pessoas físicas que recebiam esse benefício. Então já seria a primeira coisa para tu abrires o olho e ver que a coisa não estava boa, né? E o que a gente quer mesmo é ensinar os próximos, o que eles devem fazer. Porque a Comissão de Valores Mobiliários já tinha em 2017, ela não tem poder de polícia, ela tem poder de aviso, ela já estava sinalizando desde 2017, mandou um aviso para essa empresa para que ela parasse de operar. Porque já estava, olha, 2017, nós estamos em 2019. Quantas milhares de pessoas poderiam ter sido se livrado desse golpe, né? E não o foram. Então, em 2017, a Comissão de Valores Mobiliários já mandou um aviso. Mas quem quiser agora, e aí essa é a parte principal da minha fala, porque o que aconteceu, tem 45 milhões em bitcoins, eu não sei como é que você vai repor isso, existiu o golpe, ele era tão sofisticado que existia um seguro. Não, tu estás aplicando, mas se tu pagar mais um pouquinho, tem um seguro que vai te garantir isso. Sabe quem era o seguro? Era de uma empresa que não tem patrimônio e de um dos sócios, do próprio operador. Então a coisa ela é cientificamente montada para fazer com que as pessoas de boa fé. Então a minha sugestão para os senhores a partir de agora, para que nunca mais caiam nesse golpe. Primeiro, duvidem dos percentuais oferecidos. Insisto, nós estamos saudando aqui na bancada que o Fundo de Garantia está pagando 6,5% ao ano. Então, se tu acredita que vai ganhar 20% ao mês, tu tem que, no mínimo, desconfiar. Então, vai ver, consulta a CVM, que lá ficam registradas as reclamações, porque quando começa a não pagar... Comissão de Valores Mobiliários. Okay. Então, este órgão, ele tem um item lá no seu site que ele começa a catalogar as reclamações. No mínimo, tu já te protege. A segunda questão é o Banco Central, que também tem no seu site um alerta de quando começam a acontecer reclamações, que tu pode ver como está o litígio, possivelmente com o Banco Central. Então, esses dois sinalizadores são os órgãos oficiais a tratarem disso. Então, senhores, lógico que a minha manchete é de ingenuidade ou ganância, isso é do foro íntimo. É do fórum íntimo de cada um, né? Me preocupo, os depoimentos, dona Magda, teve alguém que infartou dentro da empresa lá, nós tivemos essa informação. Eu ouvi esse depoimento. Ele infartou, essa pessoa, ele é um comerciante, ele tem uma loja de moda, de roupas, enfim, e toda a família acabou investindo. Ele investiu 300 ou 400 mil reais. 450 mil e ficou... Ele investiu esse valor. E dois investidores da Endio se suicidaram já. Na semana passada e faz uns 20 dias. E essa foi aquela primeira que a gente falou aqui, porque sabe o que é o mais perverso, Vitorino? O mais perverso não é... igual, né? O mais perverso não é a pessoa fazer para si. É que ela fica tão tomada daquilo que ela convence pessoas da sua família. O golpe ele tem uma escala, né? Você... no início do golpe você recebe bastante dinheiro. Aí você vai pagando, até junho ele recebia. Esses primeiros que se tornam os repetidores. Os mais antigos. Aí você paga o segundo escalão, que continuam repetidores. Até que chega no momento que o número os valores investidos não cobrem mais os juros prometidos. Aí é quando a vaca vai pro brejo. E é tão perverso ainda, porque eles oferecem uma remuneração a esses replicadores. Então, tu recebeu a tua e recebe. Então, eu vou lá e tento convencer a Roberta, tento convencer o Marconi. Além do juro irreal, eles ainda recebem uma comissão por indicar alguém. Então, quando cai, tu não só maculou ao teu patrimônio, como dos teus familiares. A gente teve depoimentos de pessoas que venderam carro, pessoas que venderam imóvel. Teve gente que fez empréstimo
empréstimo. Tem gente que fez empréstimo em bancos a 5%, 6%, né? Porque iria ganhar a VIT. Senhores, então é o alerta. Comissão de Valores Mobiliários, Banco Central, desconfiem de taxas, insisto, dinheiro honesto. Nesse país é o que nós estamos vendo aqui, pessoal. 1% está difícil. E até os donos, os diretores, sei lá, envolvidos, que a polícia prendeu todo mundo. Foi uma dúzia de pessoas. 10 pessoas presas. Quase uma dúzia de pessoas. E bloquearam o patrimônio. Esses têm patrimônio, algum patrimônio um pouco diferente da IndyUS. Mas só que tem o seguinte, né? Aqui o volume era maior. Aqui pode ser que tenhamos pouca gente, mas eles aplicaram o golpe no Brasil, no exterior. Isso que eu lhe disse, quando o dinheiro entrava, desculpe, Marconi, quando o dinheiro entrava, ele já nem entrava na conta da empresa, ele já ia direto pro Marconi, já ia depressa para... Esse Fala, dinheiro Marconi. ninguém mais acha no mundo. Eu vou pegar a manchete, a frase da manchete do Rucho para basear meu pensamento. Ele pergunta ali, né, ganância ou ingenuidade? Eu tenho um pensamento um pouco mais duro sobre isso, porque eu não consigo ter pena, não, né? Porque eu não considero que é ingenuidade. Eu não considero porque eu tenho uma pessoa próxima que perdeu dinheiro nisso. Por isso que eu te disse que são duas respostas. Sim, porque o que acontece? Esse alerta, esse cuidado, durante muito tempo se fez. E para quem está envolvido nessa seita, porque vira um comportamento de seita, é um convencimento, uma loucura, você passa a ser o trouxa. Porque a argumentação deles é sempre assim, não, mas o cunhado do meu primo já tá com 2 Mercedes, um carro em Miami, uma casa em Miami, tá aqui, ó, tô arrecadando, paguei 100 pila, já tá previsto que eu... E tu, cara, cai fora disso, tu dá alerta e você é o otário. Você fica visto como otário o tempo todo para quem tá alertando. Porque é fácil, assim, você pode chegar no cidadão e dizer assim, cidadão, me dê R$700 aqui, eu te garanto que você receba R$7.000 rapidinho. Opa, toma aqui, como é que eu faço? Arruma mais 10 trouxas que nem tu. Simples, é assim que funciona. Isso é pirâmide, né? É assim, porque você levar em consideração a possibilidade de ter rendimentos como esses, por favor, não é ingenuidade, é ganância pura, e aí todo castigo para otário é Então, pouco. deixa eu te dizer uma coisa. Eu esses dias, num aplicativo... eu não sei por que eu perguntei, por alguma razão se estabeleceu uma conversa. Não foi o motorista que iniciou, por alguma coisa. E a partir dali ele começou a contar que ele investia em Bitcoin, não sei o que, assim, lá ao longo da história. E eu vou te dizer o seguinte, não é muito difícil te fascinar pela coisa. Quando ele começou a falar, não sei o que, agora esse carro é meu e tal, agora eu tô ganhando não sei quanto e tal, mas eu tô no nível tal, o meu primo tá no nível tal, pirâmide total. Ele cria um nível de constrangimento, porque foi mais ou menos isso que o Rucho definiu ali, os primeiros vão recebendo e ainda recebem a comissão. Então, eu chego aqui no programa, Magda, tô num negócio aí. E ele me disse que ele ganha a Roberta, comissão. tem um negócio, uma grana, viu, Magda? Tem uma graninha aí que... E essas pessoas criam uma corresponsabilidade. Claro. Então, cria uma rede de constrangimento. Uma dessas pessoas da Indil que se suicidou, ele deixou uma carta com constrangimento absoluto. Cliente da Indil, porque os donos não se... A mesma coisa da Unic. Os clientes, porque esses caras da Unic também. Os donos não tem, não vou esses se caras matar. da Unic acharam uma conta deles em Belize, paraíso fiscal em Belize. A primeira coisa que eles fazem é o seguinte, pega metade do que é, porque sabem que vai bater de frente, é uma questão de tempo. Isso, se preparam. É uma questão de Roberta tempo. quer dizer Então eles pegam o primeiro dinheiro, vão pegando e vão separando. Quando bater de frente, relaxa, nós estamos no país da impunidade. Vai ter um habeas corpus, vai ter alguma coisinha. Se tiver que fugir, vai ali na tríplice fronteira do Paraguai, compra um passaporte ali, sai pelo Paraguai. Então, assim, é um golpe que não está morto, vai se repetir. Como foi falado aqui, semana que vem a gente vai noticiar de novo que outra empresa patrocinou esse mesmo golpe e não acabou. E a gente fala que Só a Roberta que ela está tentando, o já te Gustavo, passo. contribuindo com o que o Gustavo está trazendo, o que eu considero aí, Rafael, perverso, e por isso acho que tem que ser considerado também uma certa ingenuidade, porque para essa pirâmide funcionar, os primeiros precisam de fato ser remunerados. Então, quando as pessoas convidam, os fatos
comprovam que aquilo funciona. É por isso a ingenuidade das pessoas. Elas acabam acreditando porque elas veem aquelas pessoas enriquecendo de fato, então, tendo estes não é bens. ingenuidade, é ganância, eles também querem. Mas aí eu acho que é uma questão de esses... ingenuidade no sentido de não entender muitas vezes como é que se constrói a riqueza no dia a dia. Tem muita gente que tem dinheiro e não sabe fazer o dinheiro trabalhar para si. E muitas pessoas aqui participando através do nosso Facebook, dando as suas opiniões e comparando, e nós já fizemos essa comparação aqui na bancada com o golpe do bilhete. Só que o bilhete nós conhecemos. Quando falamos de uma nova tecnologia, como é o caso do Bitcoin, muitas empresas, e a gente fala hoje o mercado financeiro trabalha em cima dessas criptomoedas, mas as pessoas não sabem o que elas significam, como ele vai funcionar, se aquilo é um dinheiro de verdade. O Bitcoin não é nenhum papel, não é nenhuma moeda que você pode assim, não, as pessoas, eu posso então comprar uma laminuta com bitcoins. Essa foi a piada. Não, você não pode. Porque a facilidade de transferir esses valores no mercado financeiro, quando falamos de quantidades enormes de dinheiro, ok. Mas todo golpe, e eu passei por essa situação de alguém vir me falar sobre essa maneira mágica de ganhar dinheiro, eu perguntei, mas é legal? Para onde é que vai esse dinheiro? Como é que é feito o Bitcoin? Não sei, não interessa, me falaram que é tudo bem, tudo limpo, ninguém vai ser preso. Bom, as pessoas não têm o interesse de se informar ou até mesmo a maneira dessa empresa vender para você esse investimento, ela garante que é tudo certo, ela garante que você não vai ser preso, tá tudo legal, mas desconfie, procure saber, a gente fala, existem diversas formas de investimentos que você pode saber a fonte, para onde é que está indo esse dinheiro, como vai acontecer, sempre procure um profissional ou se informe na internet para saber melhor sobre isso, porque é um assunto bem extenso e chato, mas Bitcoin não é como dinheiro, não é real e é bem complicado lidar com essa moeda. Eu disse aqui quando apareceu, hoje até já é Bitcoin, eu já disse, quando apareceu, eu disse, a situação vai estourar. Para mim, esse Bitcoin é uma pirâmide mundial. É verdade. A hora que der o estouro, vai ter gente também pendurada no pincel. Porque a remuneração, isso, né? O Bitcoin começou a 0,37 centavos e hoje cada Bitcoin vai 5 ou 6 mil dólares. Mas eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vai estourar. Eu vou uma pergunta de curiosa e de alguém que não entende disso. Mas não existe nada sério que envolve Bitcoin? Não existe. Claro, é isso. Existe, não existe. Desculpe, quem é que garante o Bitcoin? Se eu tiver 1000 bitcoins aqui agora, eu quero receber o meu valor em reais desse Bitcoin. Quem é que vai me pagar? O mercado. Que mercado? Roberta. O mercado já tem casas de câmbio que fazem a troca por dinheiro físico hoje. Tenta trocar pelo valor que eles anunciam. Sim, é possível. Nova York tem uma casa que troca, tu já compra pela internet. A bolsa de valores, ela atua com esse tipo de... Olha, vou ser honesto com vocês. Para mim, esse Bitcoin é uma pirâmide mundial. Mas está na bolsa de valores. Que mais cedo ou mais tarde vai estourar. Isso sim. Isso é outra coisa. Agora ele existe. Como a Isso, mas é porque ela... Ele existe, mas vai estourar. Porque o lastro dela não é nem no dólar, nem no ouro, nem nada. O lastro dela é isso, é ela. Ela é extremamente flutuante e ela não traz tranquilidade. Por isso que esses títulos da Unic, a Sintec da os títulos da Indil também tinham valor de mercado. Mas aí você chegava na Indil lá e trocava por dinheiro. É que tá até que chegou uma hora que acabou o dinheiro. Vamos deixar claro para os nossos telespectadores que existe a Bitcoin, existe na Bolsa de Valores. E não só Bitcoin, tem uma série de criptomoedas. Tem uma série. Então, assim, tem a parte correta. Se é bom, se não é, se amanhã ou depois você vai querer se atirar do 21. Se estourar e der estouro, não vai reclamar por Ruxa depois. Não, é que eu acho que a gente precisa esclarecer só que as coisas podem ser... avisar. A gente pode utilizar as coisas de maneira positiva e negativa. Isso. Sempre vai ter aqueles interesseiros que vão falar de uma fábula de Midas, onde você vai lá investir um dinheiro com uma porcentagem que o mercado não lhe garante. Então, a gente sempre tem que desconfiar do conto do vigário. Mas a gente também não pode desmerecer as pessoas que trabalham com esse tipo de moeda, mas a gente coloca, são grandes transações de dinheiro, justamente pela facilidade de mandar para um lugar para o outro, sem o rastreamento positivo, negativo. A gente entra numa questão econômica que não interessa ao nosso telespectador, mas sempre desconfiando desse tipo de atitude e de qualquer pessoa que venha vender. Procure um profissional sempre. Mudando de conversa... Quer investir? Vai lá no Sicredi. Investir. Vai lá no Sicredi, lá tem o pessoal tá lá bom, que Gustavo Turino. Vamos lá, Mário Barcelos. Primeiro eu quero fazer um agradecimento. Agradeça. À dona Yara Bermudes, que eu não conheço pessoalmente, mas é a tia aqui. Eu conheço, uma pessoa maravilhosa. Ela me mandou 2 livros que eu vou fazer um pequeno e rápido comentário sobre os livros que eu já conheço, embora não tenha lido. Viagens com Epicuro, do Daniel Klein. O Epicuro foi um grande filósofo grego, pouca coisa tem a respeito dele, mas ele criou uma tese, a prática do prazer total.
A Prática do Prazer Total. Então, é uma figura fantástica, pouca coisa tem escrita sobre ele. Mas ele escreveu aqui uma frase. Onde é que está a frase aqui? Eu perdi a frase aqui sobre o jovem. Está aqui, ó. Rapidamente eu vou ler. Não é o jovem que deve ser considerado uma criatura de sorte, mas sim o velho que viveu bem. Pois o jovem, na flor da idade, vai para lá e para cá, ao sabor do acaso, hesitando em suas crenças, ao passo que o velho atracou no porto, havendo garantido para si a verdadeira felicidade, quer dizer, a prática do prazer total. E o outro, esse livro é fantástico, Holocausto Brasileiro. Holocausto Brasileiro. Os 60 mil... Tá bom aí? 60 mil brasileiros que morreram, não em campos de concentração, mas em hospícios. Em hospícios, você não acredita. Esse livro aqui tem que ser lido. É um retrato de abandono e de horror desta população, dessas pessoas homossexuais, alcoólatras, epiléticos. Doidão. Eu digo a vocês que é um livro que merece ser lido. É que a Yara Bermudes, ela atua na área da saúde, Mário Barcelos. Então tá, um abraço para ela. E a gente lembra de uma época em que a própria menopausa era considerada uma loucura. Então as mulheres iam para o manicômio. Eu quero lançar o meu repto aqui ao delegado Valdir. Esse cidadão que permanece líder do PSL e que, numa falta de decoro, de uma impudicícia total, chama o presidente da República de vagabundo. Que horror. Sabe que quando ontem nós falamos aqui, e hoje eu comecei a ler a notícia na sua extensão, os impropérios, depois ele voltou atrás, não era bem aquilo, etc. A Joyce Hasselmann, que era grande amiguinha lá do presidente também, já se banjou e tal, dessa divisão do partido, esfaceloso partido, como eu já disse aqui, etc. Mas quando alguém que trata o presidente da República, a Suprema Magistratura da Nação, do jeito que ele tratou, como se fosse um preso, um vagabundo que foi preso na rua por um detetive ou alguém da polícia lá de Goiás, que está delegado, o que eu faço com esse camarada? Dá droga esse vagabundo na cela e tal. Assim ele tratou o presidente da República. Assim ele tratou o presidente da República. E este é o nível da política brasileira. Isso me causa profunda tristeza, porque o Bolsonaro representa uma mudança nesse país. Não é uma mudança para pior, é uma mudança para melhor. E essa crise toda que está sendo imposta, o Bolsonaro não precisa de inimigo, porque do jeito que estão indo as coisas, com um jeito intempestivo de em determinados momentos, até eu sei que é o jeito do Bolsonaro, eu fui o primeiro sempre a dizer aqui, porque eu conheço ele. Conheço, é um cara limpo, um cara puro. Ele fala aquilo que pensa, mas não pode ser assim. Então, o delegado Valdir, que voltou atrás, etc. Eu viajei não sei quantos quilômetros, ajudando, conseguindo voto pelo negativo. O senhor se elegeu às custas do presidente Bolsonaro. O que se exige é o mínimo de respeito, como eu disse aqui, falei a mesma coisa da presidente Dilma. Falei a mesma coisa, as pessoas devem se lembrar. Então, esse delegado Valdir, ele tem que ter, no mínimo, compostura, como um ex-delegado de polícia que hoje ocupa o cargo de deputado federal. Para ele, o meu repúdio, o repúdio inconteste de chamar o presidente da República numa palavra tão baixa e tão inócua, porque não vai levar a lugar nenhum. Meus pêsames para o senhor como deputado federal. O senhor está morto politicamente. O PT está indignado, né? O PSL está conseguindo fazer mais oposição que o PT. Pois é isso aí. O PT, o pessoal do PCdoB... Para que PT se tem o próprio PSL? O pessoal do PCdoB não consegue fazer tanto estrago quanto o PSL faz. E não foi só o impropério, Marne. O que eu também acho péssimo foi que ele... Você não acha que eu tenho razão, dona? Totalmente. E o mais desagradável, e aí sim perigoso... Tá? Não, continua. O mais desagradável nessa situação é que, além dele ser extremamente deselegante, desagradável e baixo escalão, e isso reflete na deselegância com o povo brasileiro, uma vez que ele está tratando de alguém que representa o povo brasileiro. Então, esse cidadão, esse político está zelando contra o povo. Ele deixa vago, Marne, porque ele diz o seguinte: eu tenho uma gravação que pode implodir o presidente. E aí ele não mostra. Não tem nada. Né? Então, mas isso pode ser futuramente utilizado contra o presidente Bolsonaro nesse sentido. Então, ele ainda por cima no meu ponto de vista, covarde. Porque tu não podes ameaçar algo que tu não tens. E se tu tens, mostra.
Eu me lembro uma frase, uma postagem do Carlos, claro, né, óbvio que seria uma postagem do Carlos Bolsonaro, lá no início da gestão, quando ele disse, eu não me lembro exatamente das palavras, mas ele disse, a partir de agora é bom ficar atento que os maiores inimigos do meu pai estarão muito mais perto dele do que até então. Fato. Nós, por exemplo, ele não disse no final? Talvez ele não tenha sido claro. Por nós. Eu só quero tenha sido claro quanto a tão perto. Eu só quero fazer uma pergunta e me socorram porque eu não sei a resposta. Mas este delegado Valdir, ele não deu uma declaração, foi um áudio vazado numa reunião fechada, onde ele emitiu, seu Marne, ele emitiu uma opinião ali a portas fechadas entre 5, 6 pessoas, o que ele pensava. Ele não veio dar uma declaração de que pensava isso do presidente. Eu acho que faz muita diferença, Tu vais me desculpar, mas no momento, pior, exatamente, e mais, se tu és líder de um partido, tu te reúnes com os teus e tu comentas algo que tu não tens e não mostra, é ainda pior. E num mundo que a gente sabe que não tem mais privacidade, né? Então aí ninguém é bobo. Né? E essas coisas a gente vai ter que definir, afinal, se são 2 pesos, 2 medidas ou se vai servir para todo mundo. Porque se um áudio do Bolsonaro vaza com determinada frase durante uma reunião fechada em que alguém gravou, meu Deus, olha o escândalo do teor. Se aí outro cidadão vaza um áudio, não, peraí, só um pouquinho. O cara estava conversando lá, não foi uma declaração. Então a gente vai ter que, se é não, ruim Marconi, mas não é a repercussão, porque a repercussão fui eu quem trouxe. Eu fui o primeiro a falar aqui, por sinal, queriam que a bancada não falasse, nós seríamos o único programa de televisão que não falaria do caso PSL. Não, mas eu digo então, o peso que lógico que o peso existe. O que eu quis dizer que e aí é uma opinião pessoal, Roberto, para você concordar. Sim. O que eu faço, nós estávamos fechados antes aqui, nós cometemos várias licenciosidades entre nós. Se aquele áudio vazasse lá, é diferente de uma declaração que a gente está dando aqui. O que eu disse é que eles estavam fechados entre 6 ou 7 pessoas, ele emitiu conceitos sobre o presidente, que ele jamais deu uma declaração fazendo isso. É essa distinção, porque eu nem sabia por isso que eu quis confirmar, se foi num áudio fechado, não, ou e ele falou outras coisas piores. Porque para mim soa até pior, porque nem homem é de ir lá e dizer na cara. Né? Muito porque bem. Então diz publicamente. Então. Muito bem, a gente começou o programa hoje já assim, ó, vamos dar uma amenizada, vamos falar em coisas que você pode fazer, que só dependem de você e você ainda vai ficar muito satisfeito. E o que você pode ter é, certamente, o Soul. Chegou a hora de você ter o Soul. É a loucura da Kia Sun Motors. Kia Soul por R$ 79.990. Isso mesmo, de R$ 92.990 por R$ 79.990. É loucura mesmo. Olha só, design, tecnologia, conforto, desempenho e 5 anos de garantia. Kia Soul, carro conceito que tem tudo a ver com você, para você exatamente que deseja um grande carro. Retrovisor automático, câmera de ré, porta-malas com objetos até o assoalho, acabamento impecável com bancos de couro, ar-condicionado digital, transmissão automática com modos de condução. O volante é multifuncional e ainda tem multimídia de 8 polegadas. O Kia Soul tem tudo. Kia Soul por R$ 79.990 é na loucura Kia Sun Motors. Kia Sun Motors, na Ceará, 370 e na Ipiranga, 8113 em Porto Alegre. Agora você realmente vai ter um Soul. Muito bem, como disse que eram coisas boas. Cantofone, a sua manchete, por gentileza. A China sempre foi um país extremamente odioso ao homossexualismo. Desde a época da geração das dinastias Ming, o homossexual sofreu muito na China, passando pelo império, vários clãs que dominaram esse império, que foi milenário, que foi destroçado pela Revolução Cultural Comunista de Mao Tse-tung, mas os comunistas continuaram a discriminação homossexual na China. Só que agora foi oficializado o casamento entre 2 pessoas do mesmo sexo, ou homem ou mulher, é oficialmente proibido na China. Isso aí é uma grande derrota do movimento LGBT internacional. Sabe por quê, dona Magda? Por causa que isso aí envolve um efeito dominó.
Porque quando fala assim, China não é só China, é Tibete, é Tailândia, é Vietnã, Sião, entra toda aquela região ali da Coreia, e com reflexo em Taiwan, até no Japão, que significa o seguinte, que eu acho isso um retrocesso aos tempos modernos. Nós estamos em 2020, há uma liberação total, essa história de racismo, de homossexualismo, isso é uma coisa que para mim é do passado. A China continua com duas moedas, uma moeda do progresso de alta tecnologia e outra arraigada a conceitos antiquados. Então, o que significa? Uma caça às bruxas. Isso aí pode começar a ter dado o start a um pseudo-proibição do gay na Ásia, porque a China hoje é Ásia. Eu acho que é uma notícia muito triste que vai de encontro à modernidade do planeta, porque já estão falando em robôs que vão fazer coisas para o homem, que os chineses são os pioneiros. Agora, proibir um casamento gay, se as pessoas querem casar para ser feliz, é uma opção de cada um. Isso aí não envolve um país pequeno, um país de 1,5 bilhão de pessoas, que tem um efeito colateral em toda a Ásia, porque onde vai a China, vai a Ásia. Então, eu acho que isso aí, a Anistia Internacional deveria montar alguma punição nisso aí. Agora, eu gostaria de saber o que os Estados Unidos vai fazer nisso. Nada. Porque agora, se o Irã tem um artefato que acha que é nuclear, há um boicote total ao Irã. Agora, a China pode fazer esse tipo de coisa, que é um boicote ao ser humano. Eu sou completamente contrário. E vai mais além, Chico. Eu não sei se tu tá a par um pouco em relação ao que a China está passando, ao que os Estados Unidos está enfrentando, na verdade, com a NBA em relação à China. O diretor de uma das equipes do Houston Rockets fez um comentário falando alguma coisa sobre o governo chinês. E o governo chinês imediatamente proibiu a retransmissão de todo e qualquer jogo do Houston Rockets no território chinês. E só voltaria atrás, iria pensar se voltaria atrás se ele pedisse desculpas publicamente pela postagem. Ele disse que não ia fazer, só que agora está um impasse porque é incontável o prejuízo. E a China está com dedos assim, tem uma empresa, uma produtora de jogos eletrônicos, de videogame, que tinha colocado num jogo de luta lá um personagem chinês. E a China não gostou do retrato que foi feito e fez as mesmas ameaças e eles voltaram atrás. Então a China está mandando assim... No mundo, estamos voltando para a Idade Média. Qualquer ambiente que entrou algo que diga respeito à China, assim, acabou. Nós vamos bater contra e vocês vão perder a luta. E eles estão fazendo do jeito que eles querem. Posso repetir uma frase do Napoleão Bonaparte? Por favor. Que eu já disse aqui, vou repetir mais uma vez essa frase, né? Deixem o dragão chinês adormecido, porque o dia que ele acordar, o mundo irá tremer. Ele disse essa frase há 200 anos atrás. E é isso, está acontecendo agora. Mário Barcelos, seu Gilberto Verona de Bento Gonçalves diz assim para você. Mário Barcelos, sou contra o desrespeito, mas acho que o nosso presidente não está melhorando em nada o nosso país. Como as gestões anteriores, em nada melhoraram. Aqui no nosso WhatsApp, 999-777-001, você também pode participar, como pode participar através do atualidades@pampa.com.br, que é o nosso e-mail. Por onde mais, Ana? Você também participa lá no Facebook, facebook.com/atualidadespampa, ou também no @atualidades.pampa no Instagram. Basta você acessar a rede social ou, terceira opção, YouTube, youtube.com/TV Pampa. Você acompanha toda a programação e não esqueça de apertar o sininho para receber as notificações. O pessoal participando desde o início do programa, a Gé adorou o comentário do Chicão Tofani, falou que ele está completo de razão, que a China tem que parar com essas bobagens. O Márcio Gonçalves, Chicão, Deus criou o homem e a mulher. Ponto final. É a opinião do nosso telespectador. É a opinião dos chineses também. A Mari Vink, ela fala sobre o Marne. Cada vez mais admiro o senhor Marne. Fala o que é correto, sem se importar com o partido, se vai agradar A ou B. Parabéns. Verdade. Comecei a ouvir a Rádio Pampa diariamente por causa dele, um homem de muito valor. Não, mas obrigado por tudo, mas quero recomendar o Vitorino na parte da tarde também. Isso, né? nós dois somos bem queridinhos. Não é o que pensa o seu assim, Fernando de Águas Claras, ó. Mas ele fala só do Vitorino na TV, que diz que tu é muito pavão porque tu fica te olhando lá no monitor. Quem é o gênero? O senhor Fernando de Águas Claras. O senhor Fernando de Águas Claras? Toma um banho nas Águas Claras. Isso, não faz assim, tu fica olhando mesmo. Quieto.
Eu fico olhando quando eu não tô falando. Quando mas eu tô não falando, precisa, quer que tu vai pro ar olhando a televisão. Tu não vem aqui pra olhar a televisão, tu vem aqui pra falar. Eu tô olhando pra lá. Lá. Dona Magda, eu teria Não vai dar certo. um minuto. Não vai mesmo. Eu teria um minuto para falar. Por favor, fique à Eu fiz vontade. um comentário junto com o senhor Rafael Marconi a respeito que não existe revolução sem sangue. Todas as revoluções tiveram sangue e o sangue correu. E eu me atrevo a dizer que é uma revolução que marcou muito foi a Revolução Russa. Eu estudei a Revolução Russa, continuo lendo muitos artigos e tal. E eu tenho uma revista que é editada na Espanha, que eu recebo uma média de 4 exemplares por mês, que chama-se História da National Geographic, né? O final dos Romanov. Essa revista vem da Espanha, claro, é editada em espanhol e mostra aqui a imagem da família imperial russa. Aqui está o czar Nicolau II, a czarina Alexandra e os seus filhos, né? Tiveram 5 filhos. Tiveram filhos e eram até aquele presente momento uma família feliz. Foram todos mortos em 1917, né? Se o senhor deixar eu chegar lá, eu falo. Spoiler. Bom, Viu? Olha, o pessoal da geral lá achou desagradável. Tu não tá queridinho hoje. Mas é que tu tá muito bom, deixa chatinho. eu continuar. Para as pessoas que não sabem o que significa czar é o mesmo que César. O mesmo que César. E a família foi toda trucidada. Quando Lenin absorve os ensinamentos marxistas de Marx, ele transforma a seu bel prazer aquilo que foi dito por Marx em 1850. E o czar Nicolau II era uma pessoa muito fraca. Era uma pessoa fraca, não tinha personalidade, tanto é que o povo já conhecia a história, dizia que a opinião dele era a opinião do último que conversava com ele. Conversasse com ele, era o último que conversasse com ele. Então, ele não tinha uma opinião formada. Não sabia de nada de guerra, coitado. Isso. O Rasputin aparece. Rasputin, que era um elemento dominador, que era metido a mago, ele tinha um filho que tinha hemofilia, que seria o futuro czar de todas as Rússias na época. Então, a história é muito longa, etc. Eles foram presos, houve a Revolução de 1917, já no final de 1917, com os bolcheviques e os mencheviques, é um grupo menor, tomam conta da Rússia, prendem o czar e toda a família e levam para Ekaterimburgo. E lá, lembrando que a czarina era alemã, não falava russo. Então o povo não gostava dela porque ela não falava russo, etc. Leva para o local e a família toda é assassinada. Foi assassinado o médico, os filhos foram assassinados, o czar, a czarina e as pessoas que estavam lá. 11 pessoas foram assassinadas. Isso foi das piores coisas da Revolução Russa, amando do senhor Lenin, Vladimir Lenin, endeusado e glorificado por muitas pessoas do movimento comunista. Instalou-se aquele comunismo que foi um absoluto fracasso, levando a então União Soviética ao seu final em 1989 para 1990. Então, foi uma revolução que correu muito sangue. As pessoas perderam as suas propriedades, os nobres perderam o seu apoio, a sua classe social. E o mais importante de tudo, que alguns anos atrás foram recuperados os corpos do czar, da czarina e dos filhos, e agora existe um monumento, inclusive, em São Petersburgo, em homenagem aos últimos Romanov. E essa revista trata muito bem desse assunto. Eu não mostrei essa imagem aqui das filhas. Essa fotografia aqui é de 1910. Estão todas as meninas aqui. Vocês podem ver filhinho, as meninas. O último, né, que eles tiveram, um menininho, tinha uma doença... Hemofilia. Eu já falei, exato. hemofilia. E para quem quer ver a história glamorizada, Anastácia da Disney é uma das filhas que supostamente é uma lenda, que ela teria sobrevivido e iria voltar ao trono. A princesa esquecida. Exatamente. A princesa esquecida. Mas se você quiser ver de uma maneira mais lúdica, Agora, né? Mário, eu queria fazer uma pergunta para ti, que a história não conseguiu ainda decifrar. Por que nenhum dos reinados na Europa socorreu os Romanov? E eram parentes. Inclusive os Ele era ingleses têm uma ligação até. Ele era parente da Rainha Vitória. E ninguém socorreu ele. Ninguém socorreu porque a Rússia... Quem conhece a Rússia com o fracasso de Napoleão, a Rússia é muito grande, 17,5 milhões de quilômetros quadrados. Não tem como invadir a Rússia. A Rússia não tem como ser invadida, naquela época especialmente. Não, e crise de fome, de doenças, guerra. Então, quem pegasse ia ser trabalho... Não, ia ser um trabalho inacreditável. Só as pessoas que morreram de fome na época é um absurdo. Chama-se Holodomor. Deixa eu dizer uma coisa para vocês falarem em esquecidos, enfim. A senhora Clarice Eric,
nossa telespectadora, diz assim: sou assídua na assistência porque nunca leem minha mensagem. A gente já explicou, mas não vamos explicar sempre. Diferentemente do WhatsApp, diferentemente do Facebook e também do e-mail, as mensagens nossas do WhatsApp, elas entram assim, ó, uma hora eu vou deixar aqui só para vocês verem, correm as mensagens. Então, às vezes fecham o aplicativo, porque fecha o aplicativo. Então, assim, agora eu parei com para ler essa mensagem da dona Clarice. Vocês têm ideia de quantas estão entrando? Então, assim, é por isso que às vezes a gente não consegue ler. Mas hoje vai dar certo, Ana Clarice. Podem me dar uma ajuda? Minha sogra, e é para os nossos advogados. Minha sogra morreu e não deixou bens. O banco insiste que eu tenho que pagar a dívida dela. Não fui fiadora desta dívida. O gerente foi bem incisivo e até desagradável. Enfim, tenho responsabilidade, tenho que pagar ou não? Posso responder, dona Maria? Por favor. Não se herda dívidas pelo nosso Código Civil. Portanto, se tu herdares R$1, tu serás responsável por R$1 de passivo. Se tu não recebesse nada, como ela nos afirma, nada ela deve. Parabéns. Tem uma exceção. O novo entendimento do STJ diz que os herdeiros necessários, eles herdam também as dívidas. Dentro do patrimônio? Dentro do patrimônio. Tá, mas não é o caso dela, porque ela não aqui tem não bens. se sabe. Ela disse aqui. A sogra morreu. Não deixou bens, não deixou nada. Não deixou nada. Lê de novo, dona Maria, lê de novo, que daí a gente, então para não vamos de novo. confundir, Não deixou não dívida. confundir. Tem que ver se não deixou dívida e créditos. Ela pode não ter deixado bens, mas pode ter deixado créditos. Não. Quando ela é feito... deixou dívidas, porque morreu. Tá? Não tem patrimônio, a família não tem nada, estão cobrando agora dela. Então Foi isso que o Ruxo disse. Não paga, mas então, assim, esqueçam a segunda parte. Só que existe exceções. Sim, mas não, daí a gente complica. O caso da dona Clarice não é esse, tá? Dona Clarice. Olha aqui, ó. Marilúcia Quintão. Boa noite, querida bancada. Hoje é o dia do médico. É verdade. Um abraço a esses profissionais. Marilúcia, tu nos ganhaste, nós íamos falar. Mas então daqui a 20 anos... Quando eu fizer 70 anos, eu compro uma Ferrari com uma prestação de 100 mil por mês e quebro. E quem é que vai pagar a Ferrari? Não, deixa ela pra mim. Se tu morrer, se tu não tiver patrimônio, se tu não... Não, eu detonei tudo. É risco de Já, né? Hoje tu já detonou, né? Que morrer rico é um absurdo. Vai deixar pra quem? Risco de quem te vendeu, né? Sim, é isso. Quem vai vender? Dona Magda, só porque a senhora citou, e se eu não o fizer, eu não vou ser... Não, é que a senhora Marilúcia arranjou então, o médico, e eu quero então dizer que mandei hoje, através das minhas redes sociais e depois pessoalmente, a médica mais linda do mundo, que é a minha filha, Luísa. Ela é geriatra. Eu vi curtir. Ela é geriatra. Obrigado, Chico. Pediatra. Não é geriatra? Não. Tu confunde. Não podemos ter na família assim, meio A filha dele é advogando geriatra. em causa própria. Não dá. Não tem. Por isso ela que ele tá com essa aparência. Ela é pediatra. Então, assim, não. Na pessoa da Luísa Ruschel Pitres, nós queremos homenagear a todos os médicos que nos assistem, que estão nas famílias que estão nos assistindo. Parabéns pelo seu dia. Obrigado, dona Magda. Tá, imagina. Marconi, a tua manchete? Pois não. A notícia positiva vem dos Estados Unidos e, mais uma vez, o maior atleta que esse planeta já teve a honra de receber e fez mais uma das suas. Michael Jordan inaugura agora a primeira, né, das que ele tem planos de inaugurar. Tem pelo menos mais duas que ele pretende ainda. Completamente gratuita para as pessoas de baixa renda na localidade de Charlotte, nos Estados Unidos. Muita gente associa a imagem dele a Chicago, em função da passagem pelo Chicago Bulls, né? Mas o que acontece? Ó, ali temos algumas imagens, né, do momento da inauguração. Na Carolina do Norte. Na Carolina do Norte. Por que isso, né? Ele é nova-iorquino de nascença, mas ainda muito pequeno se mudou para Charlotte, onde cresceu, estudou e foi à Universidade de North Carolina, que ele colocou, então, né, no cenário mundial, e dali para frente mudar a história do esporte, mudar a história da forma de se entender o papel de um atleta, tanto dentro quanto fora das quadras. Eu sou absolutamente suspeito para falar, né, mas
Fiz uma pequena coletânea de alguns números aqui mas sobre o Michael Jordan. Mas o senhor morou 4 Jordan. anos em Nova York, o senhor conhece bem, né? Sim, isso sim. Mas, de qualquer forma, a figura dele ultrapassou isso, né? O território americano, os projetos sociais que ele tem espalhado pelo mundo. Foi um cidadão que parou guerra, um cidadão aí que nos últimos anos, só pra gente ter uma ideia, doou $1 milhão às vítimas do furacão Dorian nas Bahamas. Ele doou mais de $8 milhões às vítimas do Florence, né? Do furacão Florence. Sem falar no resto todo, né? Ele continua, após 16 anos de aposentadoria, ainda continua sendo o atleta mais rentável da história do esporte. Fatura $145 milhões por ano, principalmente com a sua linha de roupas. E agora, né, nesta quinta-feira, foi ontem a inauguração, a primeira de 2 clínicas médicas. Foram $30 milhões doados pela família Michael Jordan à comunidade, que ele sente que tem que retribuir. Tanto que a comunidade fez por ele. Ele disse, eu separei uma frase, ele disse assim: isso é muito emocionante para mim, poder dar de volta a uma comunidade que me apoiou durante todos esses anos. Ele que foi hexacampeão 6 vezes, bateu todos os recordes da liga, mudou a forma de jogar basquete, de entender o basquete, de entender o esporte, né? E há algumas características da clínica, né? Ela é localizada só para pessoas de baixíssima renda, porque tem a questão do seguro social do americano. Ele é muito cruel, essa coisa, né? Se você não tem determinado atendimento. Teve aquela palhaçada, aquele fracasso do Obamacare, né? Aquela invenção patética daquele senhor, que também não deu em absolutamente nada, só mais dívidas. Então, assim, a clínica também inaugurou um perfil nas redes sociais onde vai facilitar o atendimento, e são todos os serviços possíveis, de pediatria, a oncologia, a geriatria, qualquer IA que tenha, a qualquer patologia a ser tratada. Só mais uma delas, essa custou $7 milhões. E é um projeto que fica aí, né? O papel do atleta, a gente vê aí. Mas, Marconi, nossos jogadores de futebol não fazem nada e a população que dá para o Neymar, que vai 70 mil pessoas no Maracanã ver eles deviam dar no mínimo um hospital para a cidade de Santos. O Neymar até tem um projeto social bastante interessante. Ele tem o Instituto Neymar, que faz um projeto que não é divulgado porque dá muito mais clique e view e falar mal dele. Não, mas tem os parceiras, né, que ele sustenta. Tem mais o... E tem as parças também. O problema do Instituto Neymar é que ele está sendo investigado, né? Ele era bem famoso, só que ele foi investigado justamente porque essas instituições, elas têm isenções fiscais. E parece que as isenções fiscais ficaram um pouco incompreensíveis, mas só que o caso continua em aberto, segundo a última informação que eu tive. Mas, né, seguindo nessa aí, o Messi inaugurou também uma ala em um hospital, se eu não me engano, em Madrid ou Barcelona, justamente para tratar crianças com câncer. Né? Então, porque ele já se utilizou do sistema público de saúde, ele tinha um problema muito sério, foi, né, muito jovem justamente para conseguir seguir sua carreira de atleta. O Cristiano Ronaldo também, ele é muito ligado a questões de câncer e hemodiálise. Ele é um dos principais investidores de hospitais em Portugal, já construiu escolas lá. Então, a gente vê, são jogadores de exceção, mas que essa exceção um dia se torne a regra. Que torne a regra. Sou Magda também. Conclui. É só para destacar que, além, é claro, temos mais jogadores que atuam, e outras pessoas que também atuam nesse sentido, mas eu faço questão de destacar Michael Jordan, porque em todos esses anos, desde pelo menos 1984, quando ele surgiu para o mundo, absolutamente nada foi capaz de macular a sua imagem. Nenhum escândalo, nenhum filho deixado de lado como o Pelé, nenhum filho indo preso, né, como o Pelé também, nenhum problema com imposto, com seja lá o que for, absolutamente nada. Um cidadão que teve uma trajetória que não para de subir. E o bar dele é transadíssimo. Fica em Chicago, é uma delícia o bar dele. É uma bela cidade, mas é meio São Paulo, assim, né? Desculpa, tu ficasse com alguma escoriação, porque eu te atropelei. Não, de forma alguma, imagina. Sou Magda também, sou muito apreciadora desse programa que tem diversas ideias de diferentes lados. Aprecio isso. A Magda, minha xará, é de Bagé. Portanto, estamos chegando muito bem aí em Bagé. Fala, Ruxo. A dona Cida, falar de assunto polêmico é de difícil compreensão. A dona Cida ligou em pânico dizendo que eu recebi uma pequena herança, então eu tenho que pagar as dívidas do coisa. É isso que a gente quis quantificar, vamos tentar ser mais pedagógico. Ela recebeu uma pequena herança, então ela responde até o valor desta herança. Vamos pegar aqui, ela recebeu uma pequena herança ou uma grande herança. Ela responde até o valor limitado ao que ela está recebendo, porque o intuito é dizer que ninguém
herda dívidas, a menos que tenha assumido essas dívidas pessoalmente. Muito bem. Será que o Michael Jordan, pergunta o Magno César, esse é o meu irmão, me esqueci o nome. Será que o Michael Jordan não faria uma doação para as vítimas do Gilmar Mendes e amigos? É bom perguntar para o Michael Jordan. É um furacão que passou, né? A gente tem noticiado aqui essas fofocas, negócio do governo, do desacerto, mas por incrível que pareça, você sabe que a gestão está indo bem, obrigado? Está melhorando o país. Está indo bem, obrigado. Os números da economia, daqui a pouco o Roberto vai falar nisso, os números da economia todo dia estão melhorando, aos devagar, pouquinhos. mas tá. O próprio FMI está dizendo que o Brasil aos poucos está começando a andar. E hoje saiu do Palácio do Planalto uma informação muito interessante. Está sendo elaborada uma proposta, um projeto para acabar com essa verdadeira calamidade que o Brasil vive do registro de imóveis. Eu disse aqui que Porto Alegre tinha um número assustador de imóveis que estavam irregulares nos seus registros, porque é muito caro, o imposto é caro, o custo é caro. Pois os números no Brasil são ainda piores. Fala-se em 40%, é o número divulgado pelo Palácio do Planalto, com base nas pesquisas, junto às principais prefeituras e capitais brasileiras. 40% dos imóveis não estão em nome dos seus donos ou dos seus moradores donos, enfim, porque o custo é alto, porque tem essas despesas todas intermediárias. A regularização dos imóveis, por exemplo, para a obtenção de habite-se, as licenças, elas são muito complexas. O governo quer criar uma lei geral para reduzir tudo isso. Reduzir o custo, mas principalmente reduzir a burocracia. Porque muitas vezes se leva quase um ano para regularizar um imóvel simplório, como uma casa ou um pequeno prédio de 2, 3 pavimentos. Você leva um ano, cai em exigências, cai nisso, cai naquilo, pega um burocrata mal-humorado que enche o teu saco. Então, assim, o governo quer acabar com isso, quer elaborar uma lei federal para registro de imóveis, facilitando a vida do cidadão e propiciando aqueles que estão com seus imóveis irregulares que possam colocar em seu nome. Para isso, ele vai mexer em vespeiro, porque ele vai mexer naquele tal do imposto do ITBI, vai mexer no ITBI, que vai dar a gritaria das prefeituras, e vai mexer também nos custos cartoriais, que vai ser outra gritaria. Então, assim, as corporações já estão se mexendo para ir a Brasília defender o lado deles. Mas a ideia é boa, porque você ter quase metade dos imóveis brasileiros irregularmente inscritos ou sequer inscritos, exatamente por causa do custo, é na minha opinião, uma barbaridade. Vitorino, a gente que trabalha, e nós trabalhamos nessa área, realmente é assustador e está tratando de um ponto que é seríssimo. O custo hoje totaliza quase 5%, então, ao redor de 3% o imposto de transmissão, e tu gasta 2% para regularizar o imóvel. Então, se tu pegar um imóvel de 500 mil... Nós estamos falando de 5%, nós estamos falando de 25 mil. Ora, quem é que tem 25 mil disponível? Porque essas taxas têm que ser à vista. Essa não tem parcelamento, essa não tem nada. A minha pergunta só, não sei se chegasse já a te debruçar sobre esses números, porque esses 2% são taxas fixadas pelo governo federal, são taxas cartoriais. Mas esses 3%, elas não são estaduais ou municipais, eu não sei de quem é essa receita. Como é que o governo federal poderia incidir sobre essas taxas? Foi a primeira coisa que eu pensei, porque diz a Constituição que essas taxas, esses impostos são estabelecidas pelo município. A ideia do governo é criar uma lei federal que estabeleça um regramento para isso. O que o governo federal quer fazer? Ele quer criar uma lei federal que se sobreponha. Para mexer nessa tributação municipal, ele vai ter que mexer na Constituição. E aí começa a encrenca. Porque diz a Constituição que essa tributação é municipal. Porém, a lei que determina os 3% é uma lei federal. Então, assim, como é que eles vão fazer? A ideia é reduzir bastante. O governo fala em reduzir pela metade, eu duvido. Mas se reduzir uns 20%, 30%, já vai estar muito bom. Mesmo assim, vai continuar caro. Agora, quem é que vai gritar? Os municípios. São arrecadadores. Porto Alegre é 3%. O estado que tem uma Porto Alegre é 3%, né, Mário? O município que é arrecadador, o estado que tem uma beirinha e, claro, os cartórios. Esses vão resmungar, acabou. Cartórios de registro de imóveis. Isso. Sim. Roberta, já que tem... Nós estávamos falando há pouco da dificuldade que o próprio governo, que iniciou há poucos meses, está enfrentando para fazer realmente a roda da economia girar. E ontem, e outros programas, a gente sempre trouxe o que afinal de contas,
faz com que se demore tanto em comparação às outras grandes crises que nós tivemos nos início dos anos 80, início dos anos 90, foram recessões que invariavelmente nós conseguimos voltar ao crescimento logo e não está acontecendo. Eu vou trazer um pequeno diagnóstico sobre o que afinal de contas, é aquilo que eu costumo chamar de terra arrasada. A produção nacional do nosso país hoje é 5% abaixo do que era no início de 2014, um pouquinho antes de começar a recessão. O desemprego e o subemprego é aquele que as pessoas trabalham menos do que poderia trabalhar e que ganham menos do que gostariam de estar recebendo. É o dia a dia de 29 milhões de brasileiros. A nossa dívida pública chegou a 80% do PIB, ou seja, nós produzimos e nós temos 80% de toda a nossa riqueza já comprometida com gastos que não tem como negociar. Isso é 29 pontos percentuais acima do que era essa dívida há 7 anos atrás. Então, o gasto público aumentou absurdamente. Daí a necessidade de uma reforma administrativa urgente no nosso país. Começar a gastar menos. Por isso que é importante privatizar essas mais de 600 empresas estatais que nós temos no nosso país, porque, além de ser um cabide de emprego, a empresa, quando é estatal, ela não tem concorrência. Então, se ela produz muito ou pouco, fica tudo no 0 a 0. E o país está completando o 6º ano consecutivo de contas públicas no vermelho. Ou seja, a gente gasta muito mais do que a gente arrecada. Então, não é fácil lidar com toda essa conjuntura. Quem entrou no governo já sabia disso. E a gente tem pessoas muito experientes que estão fazendo uma verdadeira transformação e que nós vamos levar ainda 1 ou 2 anos patinando para começar a ver esses resultados mais sólidos. Confio nisso. Muito bem. Falando em pessoas, falamos em médico agora há pouco. O nosso telespectador Luiz Augusto Portela, de Passo Fundo, diz o seguinte: uma médica que participou do programa Mais Médicos está processando o Brasil por trabalho escravo. Uma médica cubana. Lá fora ela está processando. Está processando o Brasil. Mas por falar em processos e dívidas, o pessoal ficou bem preocupado com o assunto de que vai herdar dívidas, e até um telespectador aqui falava, né? O Marcos Endres, ele coloca que o banco, quando você vai pedir um empréstimo, ele faz um seguro. E esse seguro garante, se caso você morrer, essa dívida vai morrer junto com você. Esse seguro se chama seguro prestamista. Só que tem uma coisa, esses bancos, antes, quando não era necessário, eles empurravam esse seguro goela abaixo. Porque estava na legislação que o empréstimo consignado era quitado. Aí mudaram a legislação lá em Brasília, a FEBRABAN usou o poder que tem e eliminou esse dispositivo. O que os bancos fizeram? Pegaram o seguro prestamista e enfiaram debaixo da mesa do gerente. Eles não oferecem, não fazem questão mais de fazer. Sabe por quê? Porque você executar uma dívida em cima do espólio é sempre melhor. Porque vem cheio de penduricalho, vem o juro à vista, então, assim, a senhora tem razão. É, o Marcelo aqui. Marcelo, seu Marcelo, desculpa. Seu Marcelo. E ele coloca aqui, né, muitas pessoas, Marcos Endres, perdão. Atenção, você. Mas o pessoal... Ela mudou 3 vezes. Tá se olhando. Tá olhando a fotinho de quem mandou. Tá olhando a fotinho de quem mandou, dona Maria. O Derli coloca aqui, o Derli Paulo, e fala: cheguei atrasado, mas não se preocupe, todos os nossos programas ficam salvos na nossa página facebook.com/atualidadespampa ou no YouTube, youtube.com/tvpampa. Você vai lá, nos assiste, não perde nenhum, ou sábado nos melhores momentos. A Marisa Soares, ainda sobre a questão de vender, comprar casas, ter o seu imóvel, ela fala que está pensando seriamente em vender o imóvel que ela tem e alugar uma casa, porque só de taxas e manutenção é um absurdo o que ela acaba gastando, e ela mora no litoral, uma cidade bem pequena que às vezes não tem infraestrutura necessária até para fazer essas mudanças que ela precisa na sua casa. E a Clélia Oliveira, ela fala: cuidado ao falar do Gilmar, ele vai mandar prender todos vocês. Essa é a colocação dela. E a Maria Cristina Dias, um abraço para ela, tá na nossa audiência. Valeu demais. Aqui quer vender a casa é a tese do Chicão, hein? O negócio do Gilmar é soltar, não é prender. Não, ele não prende, ele não prende. Entra com habeas corpus, ele solta. Ele solta. É libertar. Magda Beatriz, e bancada linda e inteligente.
Boa noite, queridos. Nunca fui fã de um programa de TV e de seus apresentadores, como sou há muito tempo de vocês. Sou a fã número 1, com carteirinha, certidão, vídeos, comentários, reconhecimento em cartório e admiração no coração. KKK. Assisto a Pampa desde o tempo do apresentador Flávio Caras Gomes, que tinha participação do Balde, entre outros. E os sucessores dele, como o professor Clóvis Duarte, uma perda muito precoce. E a Magda, maravilhosa até hoje, tá? Sou uma professora aposentada de português e de inglês, aposentada pelo Estado, que recebe há anos com atraso e que fez no dia 16/10, portanto, há 2 dias atrás, 61 anos. Mas não se preocupe, o corpinho de 59,5. Obrigada pelos beijos da bancada nesse dia, tudo isso para que vocês saibam um pouco mais sobre essa fã de vocês, a número 1. Abraços a todos. Sônia Silvino, de Gravataí. Por falar e tem uma outra telespectadora que a neta dela gosta muito de assistir o nosso programa. Aqui, ó. Quero parabenizar essa equipe de comunicadores excelentes que nos dão informações com inteligência e muita classe. Aliram. Já havia enviado um elogio. Fiquei muito feliz porque minha neta de 16 anos faz questão de assistir também, encantada pelo que é debatido. Agradeço pela atenção e nós ficamos honrados, não tanto pela sua audiência, principalmente pela sua neta de 16 anos. Então, eu quero aproveitar, já que nós estamos falando de netas enfim, eu quero todos nós, eu acredito, queremos fazer uma homenagem e mandar um abraço bem apertado para a Duda, que está de aniversário hoje, a Duda que é filha do Alexandre Lau e da Ângela. Parabéns, Duda, pelo teu aniversário. Beijos, espero que tu estejas aproveitando. Vitorino. Magda, eu quero agradecer a dona Célia Vargas, que gentilmente esteve aqui na Rede Pampa e me trouxe um livro que ela parece que observou os meus comentários aqui e me trouxe algo para, digamos assim, elucidar um pouco mais esse tema quando eu abordo. O livro se chama Quem Controla a Escola Governa o Mundo, de Gary DeMar. Esse cidadão, Gary DeMar, ele é um teólogo formado pela Universidade de Michigan, tem mestrado pela Universidade de Michigan em Teoria da Educação e tem doutorado em História Cristã. E eu fui observar e folhei algumas páginas aqui, buscando o contexto do livro, e na página 13 tem um parágrafo bem interessante, que diz assim: o Estado, por meio da ação de tribunais e legislação, arroga para si a condição de dono soberano sobre a educação do seu filho. Você percebe assim que as cortes e os seus gestores descrevem o relacionamento entre os seus filhos e as escolas como algo seu. Daí o porquê dizem nossas crianças. Mas eles não são os seus filhos? E aí pergunta o Gary DeMar. O livro trata exatamente disso, da importância de você ter participação ativa na educação dos seus filhos. E quando eu digo aqui que é importante que se estude matemática, ciência, biologia, física, química, aquelas coisas todas, é importante também que se entenda que o relacionamento e a educação de cunho religioso traz o conceito de ética, de filosofia, de altruísmo e de comportamento. Falando em relacionamentos, eu tive eu ganhei o mesmo livro. Eu tive o privilégio, me sinto muito honrada, de ter sido convidada pela ANAPS, Associação Nacional de Aposentados e Pensionistas da Previdência Social, para ser a madrinha da 5ª edição do Baile de Debutantes, que vai acontecer no dia 25 de outubro. Adorei o convite, vocês me perdoem, mas eu não estarei em Porto Alegre. Exatamente no dia 25, que é uma sexta-feira, eu estarei em Gramado, participando, apresentando o congresso da Federação. Então, meninas, eu adoraria estar com vocês, mas infelizmente eu já tenho um compromisso agendado, não vou poder estar com vocês. Importante demais o sorriso, né? As pessoas que têm um sorriso largo, bonito, quando você entra para fazer um negócio, você vai a qualquer lugar, você dá aquele sorriso, né? Bonito, brilhante, né? Então as pessoas já respondem para você com um sorriso, né? Isso é sinal de bom humor, sinal de bom humor. E eu recomendo para vocês a Clínica Espaço de Sorriso,
da nossa querida amiga doutora Camila Magalhães. Lá você vai ter o mais lindo sorriso do Rio Grande do Sul e talvez até do Brasil, porque lá eles capricham de verdade. Obrigado, Quem Maile. não está sorrindo quem não está sorrindo muito é a jornalista Cláudia Cruz, também conhecida como esposa do Eduardo Cunha, né? Ela teve a sua condenação de 2 anos e 6 meses, ela teve essa condenação de regime semiaberto numa ação da Lava Jato, que foi substituída por multa e prestação de serviço comunitário, após julgamento da 4ª sessão no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, aqui em Porto Alegre. Magda, eu gostaria só de comentar que hoje eu escutei com muito prazer o nosso Marne Barcelos na Rádio Pampa falando sobre esse assunto e foi incrível os teus comentários, Marne. Muito obrigado. Fale, repita-os, por favor. Poderia dividi-los conosco, seu Vale Marne? a pena. Não, eu falei que ela é uma excelente apresentadora de televisão, uma bonita, um rosto maravilhoso, uma voz impositiva. Ela é nota 10 como jornalista. E depois, ela tinha um contrato, ela dava nota fiscal para a TV Globo, né? Dava uma nota fiscal, todos os meses tinha um pequeno contrato lá. Pessoa jurídica. O que aconteceu? Quando ela sai da TV Globo, ela juiza uma ação na Justiça do Trabalho e tem reconhecido o seu vínculo empregatício. Então fizeram um acordinho lá de 5 milhões de reais. Ela recebeu 5 milhões de reais, né? Da Rede Globo de televisão, justamente pelo descuido do seu departamento jurídico. Que para mim, meu caro advogado, isso é um descuido do departamento jurídico, ou não? Não, na época era, hoje já não é mais, né? Hoje a legislação trabalhista já permite que você contrate profissionais do mesmo segmento e não tenha vínculo. Mas na época era. Mas até hoje os grandes apresentadores da Globo são pessoas jurídicas, né? São. Faustão, Luciano Huck. Eu gostaria que os advogados aqui na mesa, temos 3 advogados, sobre uma publicação do jornal O Globo, na coluna do Anselmo Góes, que diz o seguinte: a partir de agora, a partilha de bens poderá ser feita mais rapidamente e em cartório, mesmo que haja testamento. É necessário apenas consenso entre herdeiros. A decisão do Superior Tribunal de Justiça, que teve como relator o ministro Luiz Felipe Salomão, é inédita e vai desafogar a justiça. Não, isso já está valendo há muito tempo, quando não tem herdeiros menores de idade. E quando existe acordo entre os herdeiros... Mas por que então tem um destaque aqui? O inventário é feito diretamente do cartório, só precisa ter um advogado, porque tem termos ali que tem que ser elaborados, enfim. Mas isso aí é velho, o seu Salomão aí saiu do tempo dele para dar pitaco. Mas que barbaridade. Ana! Vamos falar. Não, só um pouquinho. Mas pô, agora se mordeu. Mas não, o rei do pitaco, o sujo falando do mal lavado. O rei do pitaco falando do seu Salomão. Ô, dona Coisinha, a que ponto nós chegamos, seu Coisinha? Eu falei seu trique-trique aqui, disseram que tu é igual o personagem que tem de forma que as pessoas entendam. Eu falo um linguajar, assim, bem muscular. Olha o nariz vermelhinho. O nariz... Rodolfo. Pimenta. Muita. Óbvio. Todo nariz vermelho, não... Eu conheço a figura. Vamos lá, Ana, tua manchete? Nós aqui que constantemente pregamos a revolução e as mudanças, aqui a coisa não acontece. Mas parece que lá na Espanha, na região da Catalunha, acontece bonito, porque foram 525 mil pessoas que foram até a região próxima ali de Barcelona para protestar numa greve geral. Tudo parou, a cidade entrou literalmente num pandemônio, porque os centros turísticos foram fechados. Quem estava no meio do confronto entre policiais e manifestantes acabou ferido, teve que ser levado para o hospital. E, principalmente, o transporte público não existiu na cidade, porque, claro, estava uma confusão muito grande. A polícia até estava orientando as pessoas que não saíssem das suas casas, porque ficou bem complicado tudo lá pela Espanha. Nós já trouxemos a informação que desde segunda essa manifestação acontece justamente pela tentativa falha de revolução em 2017 da região da Catalunha da Espanha, mas esses casos de 2017 foram julgados, condenados, e os manifestantes acharam um absurdo a condenação dessas pessoas, voltaram às ruas, lembrando que em menos de 2 anos é a 4ª vez que essa situação chega ao ponto de conflito nas ruas, de policiais com gás lacrimogêneo, tiros, e do outro lado as pessoas com pau, pedra, garrafas. Nós temos aí as imagens das pessoas e dos protestos, claro, a situação histórica, né? Todo esse embate que já vem há anos acontecendo. O Mário Barcelos tem mais propriedade para falar sobre o assunto, mas hoje temos essa situação porque parece
o discurso hoje dos manifestantes ou acontece com conversa ou vai acontecer a revolução. Sabe que a coisa está indo até a fronteira da França? Exatamente, fecharam as rodovias de acesso. Isso, até a fronteira. A coisa é tão séria que as pessoas não entendem esse problema gerado. Porque a Catalunha, como disse o Chicão Trovani, tem a sua língua própria, tem a sua cultura própria, tem os seus ídolos e tal. E está submetida à Corte de Madrid. Madrid que resolve todos os problemas. E eles querem a sua liberdade, eles querem ser um Estado. Já são autônomos, mas eles querem a independência total, que seja uma república, né? Então, vamos ver muitas coisas. E justamente a divisa ali é com os Pirineus, que é uma cadeia de montanhas que divide ali os Pirineus, como os Urais dividem a Europa da Ásia dentro do território russo. É muito bonita aquela região ali, muito rica. E como eu sempre digo, os espanhóis, como os catalães, eles têm uma garra, eles têm um preciosismo cultural, eles são absolutamente nervosos. Que o próprio jogo Barcelona e Real Madrid, que ia acontecer esse final do mês, foi transferido porque não tem condições nenhuma de dar segurança para os jogadores do Real Madrid, que o Real Madrid simboliza o rei Juan Carlos, lá em Barcelona. Né? É o time do rei. Rei Felipe. A encrenca é que se eles autorizaram, eu mantenho a minha opinião. A Espanha sabe que se liberar a Catalunha para ser um território independente, aí vai o País Basco, vai a Galícia. E só para contribuir, essas manifestações estão tendo uma similaridade muito grande com as manifestações que aconteceram aqui no Brasil, quando as famílias iam às ruas durante o dia. E à noite, quando começava o início da noite, aí sim ia uma turma mais agressiva. E por isso que lá está acontecendo exatamente a mesma coisa. Durante o dia são famílias, são jovens, são crianças que participam dessas manifestações. E quando chega à noite, aí é um grupo muito agressivo. E só para a gente ter uma noção da questão do conflito, já são 110 pessoas que foram presas. O número de feridos ainda não se sabe, porque a cada momento chegam pessoas com alguns ferimentos, escoriações, braços quebrados, suturas. Isso parece ser o atendimento emergencial necessário agora, segundo os relatos dos hospitais da região. E 200 policiais foram feridos nesses embates, segundo os dados do Ministério do Interior. E viu o jogo entre Barcelona e Real Madrid podia ser em Buenos Aires. E viu como é que funciona essa questão de mobilização? O dia que a gente estava conversando aqui antes também, o Chicão até falou dos movimentos lá na Goethe. Os caras terminam aquilo lá, depois vão lá para tomar café, né? Na Padre Chagas e tal. Essa é a diferença. Num movimento sério que a gente levasse em consideração, não tem café aberto. Não tem bar aberto. Tá todo mundo. É isso, não tem transporte, não tem. É ligar, é a música do Raul Seixas, é o dia que a Terra parou. E é isso que... É assim, a conversa tem que ir para esse caminho. Ou acontece numa boa, ou vocês vão ter que acontecer do jeito que a gente quer. Chega, é isso que precisa. Brio, é isso. É assim, não é possível que você não se sinta... Toca sangue. Algo tem que correr mais forte nessas suas veias, que façam com que você não tenha vontade de desistir enquanto não tenha conseguido o seu próprio objetivo. Não é possível que você comece algo e volte para casa tranquilo para dormir, ligar a TV, amanhã de manhã ir na padaria, sem que o seu objetivo principal tenha sido conquistado. E se não foi hoje, não interessa, vai ser quanto tempo for preciso, mas que eles tenham que engolir, aceitar quieto, sair com medo, pânico do povo que os bota contra a parede, com o dedo na cara dizendo ou muda agora ou vai mudar. Tu sabes, Marconi, eu acho que eles receberam a bandeira que faltava, porque eles fizeram esse movimento há 2 anos, 2017, né? Que já foi muito forte, né? E agora me parece ser o impulso que faltava, porque eles deram uma pena severa, 13 anos. 13 anos. É terrível. Então, se tu já tens o ânimo, como eles têm, né? Já tem o ânimo de revolução, já tem o ânimo de não se sentir espanhol. E aí pega os teus líderes e botam 13 anos, bem, aí eu não sei quando é que vai parar o movimento, realmente. Sabe o que vai acontecer? Eu acho que isso vai tomar um corpo tão grande que a União Europeia vai intervir. E vai intervir através de um pleito na região da Catalunha. Aí a Catalunha se separa. Falando em intervenção... E com alguma coisa bem globalista, em que não seja a Espanha agindo, mas que seja algo aí, vai vir a Alemanha, a Itália, vai todo mundo... E ainda só para contribuir com quem está lá dentro, né, e está vivendo essa situação, tem uma amiga que muitas famílias estão se deslocando, estão indo para outros países para tentar fugir desse conflito, dessa situação, porque está bem preocupante. Levando seus bens. Exatamente, as escolas estão fechadas, as crianças não podem sair na rua, as pessoas estão sendo orientadas a não participarem
saem desses conflitos, mas principalmente as pessoas que lá estão nessas zonas onde está acontecendo mesmo, a gente fala de barricadas, de estão botando fogo em pneus, está uma situação bem complexa, o pessoal está saindo e procurando outros países buscando abrigo. É complicado para a comunidade europeia intervir, porque ela vai intervir numa nação soberana. Pois é. Eu não acredito que É uma encrenca. Não, é a ideia do Chicão. Mas na Iugoslávia houve uma intervenção. Mas houve até guerra na Iugoslávia. Mas a representatividade da Iugoslávia não. A queda do muro fragmentou tudo lá, né? Mas ali não é o caso. A Espanha é uma nação soberana, membro da comunidade europeia. Fica complicado. Então a Espanha vai botar o exército na rua. Aí vai é o que tende a acontecer. E aí vai ser o pior. É o que tende a acontecer. Falando na Iugoslávia, me lembrei daquele livro maravilhoso que eu ganhei a respeito da Dona Maria Teresa Goulart. Quando o Marechal Tito esteve em Brasília, Rio de Janeiro, etc., ele veio com a esposa, Dona Jovanka, a esposa dele, né? Mas eu acho meio parecida com ele e tal. Aí quando ele olha para Maria Teresa, ele se emociona, né? Maria Teresa continua sendo uma mulher bonita, mas imagina ela com 24, 23 anos, a idade da Dona Ana aqui, na época. Primeira dama do país, linda, bonita, vestida pelo Denner. Grande Denner, a pessoa mais mal-humorada que eu vi na minha vida. Olha que eu, mal-humorado, falar de alguém... Aí tinha um camarada traduzindo o discurso dele, né? Ele estava falando... sérvio-croata, né? Falando... Não entendia nada, né? E o cara entendia e tal. E aí ele começou... Como é que ele falava, mais? E ele tinha tomado um goró, né? Tava goroseado com goroseado. Goró. Né? Aí eu que sou velha. Aí se explica a dicção. Aí ele começou a elogiar e cantar a primeira dama. E o Jango perguntou, o que esse cara tá dizendo? E olhando pra minha mulher, pra minha esposa e tal. E o tradutor na série? E o tradutor, não, ele tá dizendo que ela é muito bonita. Mas não tava dizendo isso, ele tava dizendo uma série... Imagina, mas que livro fantástico, recomendo a vocês. A Jovanka eu acho que estava meio pelanca. Dona Magda, não sei se temos tempo ainda, Dona Magda. Olha, o Marechal Tito era parente do Tito Tomate? Sim, exatamente. Eu só queria fazer referência às imagens que circularam hoje, complementando o acidente que nós tivemos em Fortaleza, a imagens constrangedoras, porque aparece os engenheiros... O acidente de Fortaleza é a queda dos 7 andares do edifício lá, né? Porque aparece... Obrigado, seu Mário. Porque aparecem os funcionários com ferramentas batendo no pilar, descolando aquilo, inclusive na ferragem, que é quem destruindo a sustentação total. As pessoas, eles foram até intimados, Ruxo, a comparecer em juízo agora, já identificaram. Era um operário e 2 engenheiros. E eles disseram que estavam testando os pilares. Mas peraí, como é que você testa pilar? Depois que tu destrói, não repõe. Não repõe? Alguém fica segurando, segura aí, pessoal, que eu vou olhar o que tem aqui dentro. Mas teve um caso no Rio de Janeiro de um apartamento que eles resolveram abrir, quebrar todos os pilares para ter... Descer o prédio todo. Conceito aberto. Foi no centro do Rio de Janeiro. Em compensação, teve um político que construiu um edifício com areia que caiu todo. Exato. Sabe que esse episódio nós não... Era o Palace 2. Palace 2. Mani, quando deu o acidente agora, teve um canal de 89, televisão... né? Teve um canal de televisão que reproduziu na íntegra o programa, foi em 1989, e aí eu acompanhei, e a reportagem foi muito bacana, isso é um fato trágico, mas a reportagem muito completa, porque ela trouxe desde o acidente até o que aconteceu depois, porque tu tá lendo uma história já acontecida, né? Então, como as famílias ficaram, depois ele passando um ano novo, o Sérgio Narra, passando um ano novo no exterior, tomando champanhe, tudo gravado, né? E as famílias ali que botaram a sua vida naquele prédio e perderam, não receberam até hoje, semana, receberam uma parte, receberam apenas uma parte do valor. Ele morreu em 2008, 2009, né? E as famílias ficaram. Então ali conta o início, o meio e o fim de uma história muito parecida com o que a gente está. Mas ele tinha o dedo podre, né? Porque até no mercado financeiro ele também fez falcatruas que deixou muita gente mal e até hoje não recebeu indenizações. Algumas famílias até agora não tem algumas que não receberam nada. Nada. Um único centavo. Algumas receberam uma mixaria que inacreditável. não cobre nem nada. E outras que ele contou a gênese
porque era um lugar que o Mário e o Vitorino devem morar, não sei se moravam nessa época, mas o que acontecia? Era um apartamento que foi muito barato, muito chamativo, numa zona muito boa. Nobre. Então as pessoas começaram a vender o imóvel que tinha e pegar o dinheiro e comprar 2, 3 imóveis ali. Então quando perderam a sua vida. É que ele pegou areia de praia. Areia de praia, foi uma Depois, coisa nas perícias que apareciam conchinhas dentro do... conchinhas Mas é isso de que mar dentro do... A gente volta, é Que claro, triste. né? Mas essa análise também precisa ser feita, que é aquilo. Se você encontrou para vender um iPhone por R$900, Problema novo, tem. zero na caixa, tem problema. Se você encontrar um apartamento daquele propósito, naquele condomínio, ali naquela região, vendido ao preço que ele estava sendo oferecido, cai fora, né? É óbvio que tem algo errado. Seja na estrutura, como a gente acabou vendo, ou algo que você vai se complicar juridicamente depois. Porque não é possível, não existe. As coisas, elas têm um valor, e no Brasil, muito acima do que elas deveriam ter. Abaixo, desconfia. Abaixo é óbvio que você tem que desconfiar. Claro, o mercado vai lhe dar ali uma oferta ou outra, uma promoção ou outra, que isso é lógico. Mas achou muito dado e oferecido, corre. Porque é muito oferecido, tá podre ou tá ardido. Isso eu aprendi desde pequeno. Isso, dona verdade. Mário Barcelos, Vamos rapidamente, o primeiro aniversariante de hoje, Grande Otelo. Né? Grande Otelo, essa figura extraordinária do teatro, da música, do showbiz, né? Eu vi muitas peças e vi muitos shows, tipo Vaudeville, no Rio de Janeiro, do Grande Otelo. Essa figura, essa pessoa. Sebastião Prata era o nome do Grande Otelo. O Grande Otelo foi considerado por Orson Welles, que fez um filme com ele, que nunca foi lançado no Rio de Janeiro, e disse o seguinte: olha, esse aí é o maior ator brasileiro, pelo menos que eu conheço, disse o grande Orson Welles a respeito do Grande Otelo. Orlando Drummond, Seu Peru. Seu Peru, trabalhamos juntos na Rádio Tupi do Rio de Janeiro, o Seu Peru engraçadíssimo, completando 100 anos hoje, Vitorino. 100 anos de trabalho hoje. Fizeram uma homenagem para ele. Ele entrou no atual programa, né, que é o similar à escolinha do professor Raimundo. Ele entrou no programa e foi assim uma coisa emocionante, uma porque homenagem foi muito surpresa. bonita. Mas ele é uma figuraça. E um dublador fora de série também. Ele fez o ET Teimoso aqui. Ele faz a voz do Scooby-Doo. Isso o senhor aprecia muito, né? Eu adoro. Tu gostava do Seu Peru? Eu gostava do Scooby-Doo. Não, eu falei do Scooby-Doo. Bom, outro... Você gostava, você? Outro aniversariante de hoje, onde é que está aqui? O Pierre Trudeau. Pierre Trudeau foi primeiro-ministro do Canadá e o filho dele, Justin Trudeau, também agora herdou a verve política do pai e se tornou também primeiro-ministro. E cometeu esses dias, disse uma bobagem lá, fez um ato de racismo, pediu perdão, pediu desculpas. Melina Mercury. Não sei se vocês lembram dela, ela fez um filme chamado, essa grega, Nunca os Domingos. Nunca os Domingos, foi um grande sucesso à sua época. Chuck Berry, bom... É o criador do rock and roll, né? Em 1956, criou Johnny B. Good, que foi o primeiro rock and roll registrado, All Out of the Fame do rock and roll. E morreu agora faz pouco tempo. Morreu em 17. Morreu em 2017, mas era um clássico. Klaus Kinski, ator alemão, que serviu ao exército alemão na Segunda Guerra e fugiu, né? Fugiu. Isso. Ele fez um filme aqui na... Fez. O Wim Wenders, Asas do Desejo, se não me engano. O cara que queria achar o Eldorado. Eu estou tentando lembrar o nome do filme, George Scott. George Scott recebeu o Oscar por fazer um dos melhores filmes de guerra que eu assisti na minha vida, né? A história do general Patton, George Patton, que foi um dos generais mais extraordinários e o único general americano enterrado em solo alemão. Ele morreu atropelado na Alemanha logo após o final da Segunda Guerra Mundial. Esse homem ele dizia ser herdeiro dos Césares, né? Ele tinha acessos de espiritualidade, etc., né? E se dizia um guerreiro, ele tinha sido guerreiro por diversas vidas, né, que ele teria passado na Terra. E ele tinha um comportamento audaz, né? Ele que conseguiu debelar a última sensação das Ardenas, né, que é uma região ali entre a Bélgica, etc. Ele toma conta ali, na última ofensiva, no final de 1944, a última ofensiva alemã, ele esmaga. E ele fala com o presidente Truman e diz o seguinte: presidente, eu vou lhe pedir uma coisa, os russos vão nos incomodar muito. Se o senhor me deve autorizar, eu vou invadir a Rússia. E aí disse, não, pelo amor de Deus, a guerra, não podemos e tal.
e aí aconteceu o que todo mundo sabe da Guerra Fria. Outra aniversariante de hoje, Violeta Chamorro, que foi presidente da Nicarágua. Também outro aniversariante, Ted Boy Marino. Ted Boy Marino foi um dos trapalhões. Foi um dos trapalhões. É isso. E um dos trapalhões também no início do programa. O Nelson Freire, pianista brasileiro, outra figura fantástica. Genial. Isso, o Maurício Funes, político e jornalista salvadorenho, foi presidente daquele país também. O ator favorito do Chicão Tofani, Jean-Claude Van Damme, ator belga, cheio de músculos. Desse tamanhozinho, parece. É baixinho, é? Bem baixinho. Bem canastrão. A Marina... O filme é Eldorado que ele fez. O camarada faz 300 filmes, faz sucesso no mundo inteiro, mas o cara tinha um cara de canastrão. Não, mas ele tinha preocupação nas gravações, seu Mário, de pegar artistas, mulheres pequenas também, e nos ângulos botavam ele num ângulo maior, para exatamente... Para que não ficasse... Exatamente. O cantor favorito do senhor Rafael Marconi, o Gabriel Diniz, aquele da Jennifer, né? Aquele da Jennifer, o Gabriel Diniz, que morreu naquele acidente. Entendi a referência. que gosta dessa música. Então tá. Só esse aniversário na máquina. Sobre o filme, aquele Nunca aos Domingos, eu quero dizer que lá em casa é até os domingos, Dona Maria. Olha a propaganda falsa. Olha a propaganda falsa. Olha aqui, ó. Cabelos da Magda Beatriz, Dona Juscelia Ducati. Como você sabe, eu e meu marido somos viciados a cada dia mais pelos componentes dessa bancada. O que está acontecendo com o cabelo da Magda? Já manifestei em outros e-mails e não foram lidos, pois não ouço respostas. É que ninguém falou pra mim. Ela era motivo de fotos para meu cabeleireiro. Lindo! Não sei se trocou de estética ou cabeleireiro. Esse atual cabelo está lhe envelhecendo. Beijos a todos vocês. Maravilhoso. Opiniões a gente tem que respeitar. Não troquei de cabeleireiro. Eu fiz por minha própria vontade, eu optei por ter esse tipo de corte. Tô amando e respeito a sua opinião. Tô adorando, fácil para mim. Não troquei de salão, não troquei de cabeleireiro. E vou lhe dizer uma coisa. Ele já cortou umas 30 pessoas no cabelo igual ao meu. Mas gosto é gosto, diria uma pessoa que comia sabão e dizia, esse queijo tá uma delícia. A gente tem que... Eu respeito a sua, respeito a sua opinião, por isso que eu estou lhe dando resposta. Porque Marconi, sempre que me manifesto sobre as colegas, sou mal interpretado. É mesmo? Quem tu ia dizer? Deixa eu ver. Mas o senhor Elias aqui, Magda, disse que hoje você está uma cigana sensual. Já tem um senhor, tem um senhor que mas isso é bom? É do telefone, está aqui, 999-945104. Uma pessoa que fala mal dos outros e não se identifica tem que ter o seu nome divulgado. 51-999-945104. Falou mal do Ruxo, falou mal da Ana, falou mal de mim, tá? E ainda por cima disse que estava achando muito bonito esse meu penhoar. Eu quero lhe dizer... Aí eu fui olhar a foto. Eu quero lhe dizer que o seu trajinho tá de matar. Às vezes o senhor tem que achar feia a minha roupa mesmo. A sua, além de suja, que a gente vê na fotografia, é uma coisa nonsense. Uma coisa meio puída, e a sua latinha também, meu senhor. Às vezes vou lhe contar. O senhor tem que estar mal-humorado mesmo. Se me olhasse no espelho e enxergasse o que o senhor enxerga, eu também ia ficar mal. O doutor Vitorino está respondendo aqui. O senhor do 51-999-945104. Me acusa de bloquear todas as pessoas. Não é verdade. Mas eu acabei de bloquear o senhor. É legal porque a gente, às vezes, vai atrás... Se eu digo metade disso para um telespectador... Não, mas tu ofende as pessoas. Eu estou dizendo a verdade. Você tratou muito bem. Mas a pessoa me ofendeu. A pessoa me ofendeu. Ele fez uma leitura da minha imagem. Eu fiz uma leitura da minha imagem. Mas aí é que tá, porque a gente vai, às vezes, no perfil das pessoas para ver, e aí a gente pensa, eu vou ser muito ruim com ela, agora eu vou responder. Aí a gente olha e vê assim... Você fica com eu pena. não vou conseguir ser mais não, do que a mas ele me acusa. Pensa que eu não sei que é tu que faz isso. E por mais que eu me esforce, eu não vou conseguir ser tão ruim. Olha, não sou eu. Já foi. Não sou eu. As pessoas que xingam a gente, você entra no mas perfil. Mas eu quero dizer que esse senhor, eu acabei de bloquear. Estou dizendo isso porque a casa precisa saber que sou eu. Beijo pra vocês, bom final de semana.
Mantenham-se vivos pra gente poder se encontrar na segunda-feira, tá? Beijo, aproveitem. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. A gente faz diferença na sua vida financeira. Abra uma conta. E água mineral Itati.